Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e a todos que visitam o nosso canal do YouTube. Estamos de volta para mais uma videoaula no nosso curso preparatório para o Enem. Hoje, na história do Brasil, do período colonial, estaremos tratando das questões da expansão territorial dos tratados de limites do Brasil no período colonial. Instaurada a economia canavieira e o modelo açucareiro de produção açucareiro dando lucros necessários, agora buscava-se a superação dos limites impostos pela linha do Tratado de Tordesilhas. A Espanha continuava encontrando metais preciosos, ouro e prata na parte leste da América do Sul, e a necessidade de uma busca de metais preciosos também por Portugal fez com que se caminhasse, além da linha do Tratado de Tordesilhas, na busca desses metais preciosos. Num momento inicial isso parecia uma aventura, mas depois, mais tarde, nós vamos ver que isso vai ser, que o projeto tinha todo o fundamento, tinha toda a razão, porque era das regiões de Minas, Goiás e do Mato Grosso, que estão além da linha do tratado, da antiga linha do Tratado de Tordesilhas, que vão estar as jazidas de ouro que o Brasil vai encontrar. Então, aqui nesse texto, que fala dos tratados de limites, nós temos o seguinte: o Brasil teve seu limite ao longo do século XVII e XVIII, expandido devido a vários fatores, bandeiras, pecuária, mineração, entre outras coisas. Isso leva a um problema sério, que é o limite do Tratado de Tordesilhas, que agora precisa ser superado. Então, nós vamos ver que vão surgir vários conflitos da coroa portuguesa e da coroa espanhola com essa tentativa de se superar esses limites. Um dos lugares, uma das regiões que mais conflituosas na delimitação da ultrapassagem desse limite da linha do Tratado de Tordesilhas vai ser na região lá do sul, na colônia do Sacramento, que depois vai se tornar Uruguai, que vai conseguir a sua independência em relação ao Brasil. Então, a colônia chamada Santíssimo Sacramento, onde é o Uruguai, a intenção era fazer o comércio e tirar proveito da boa economia mineradora que vai avançar pela litoral do chamado Rio da Prata. Essa região é chamada Rio da Prata, não é à toa. Então, os primeiros conflitos, os primeiros entendimentos já vão no século XVII, no século XVII, já vão ocorrer pela mudança dos limites nessa região. Mas a maioria das disputas vão girar em torno de acordos, de tratados escritos, assinados entre os governos, tentando evitar uma guerra nessa região. O primeiro desses tratados que a gente precisa registrar, que a gente precisa ter em mente, como é que o Brasil, o que cobram da gente no Enem, os meus alunos, atenção, o que cobram da gente como é que o Brasil vai ganhar essa forma que tem hoje? O que acontece aí na história do Brasil que nós superamos a linha do Tratado de Tordesilhas? Bom, o primeiro deles é o Tratado de Lisboa, de 1681, um tratado assinado na cidade de Lisboa, em 1681, a Espanha reconhece a colônia de Sacramento como território português. Então, a colônia de Sacramento, essa região aqui do Uruguai, passa a fazer parte do Brasil. A linha do Tratado de Tordesilhas já estará andando nessa direção, porque ela, bem da verdade, vai ser aqui, ela vai estar registrada nessa direção, porque essa região da colônia de Sacramento vai estar pertencendo ao Brasil. Então já é um avanço, já é uma mudança na linha do Tratado de Tordesilhas. A seguir, nós temos dois tratados assinados na cidade de Utrecht, um em 1713 e 1715, que
a disputa entre a França e o Brasil sobre o limite da Guiana Francesa, na parte de cima, no norte do Brasil. A França estabelece na América Central as suas colônias, e aí começa a disputa sobre quem vai ter o controle sobre essa região, a região de Utrecht, o primeiro em 1713 e o outro em 1715. O próximo tratado, que é o Tratado de Madrid, de 1750, vai dar uma conformação geográfica bem parecida com o Brasil atual. Então a gente precisa atentar para esse detalhe. Esse tratado é importante, ele tem um chamado princípio de utiposidetis, itaposidetis, ou seja, uma espécie de usucapião. Quem usa é o dono, quem toma posse é o dono. Essa expressão em latim quer dizer isso. Né? Alexandre de Gusmão, ele vai usar esse princípio para poder tentar resolver essa conformação. Então, nós vamos ver que a região de Sete Povos das Missões, aqui embaixo, na colônia de Sacramento, né, da Espanha, e passa para pertencer definitivamente a Portugal. Então, essa região do sul passa, através do Tratado de Madrid, isso é importante, a pertencer definitivamente a Portugal e é incorporada ao Brasil. Ainda temos um outro tratado que vai ser uma tentativa de mudar o Tratado de Madrid, que é o chamado Tratado de El Pardo, de 1761. Isso vai quase mergulhar o sul do Brasil numa guerra contra os colonos do Brasil, os colonos portugueses, com os colonos argentinos. Vai ser quase mergulhado numa guerra, a chamada Guerra Guaranítica de 54 a 56, que vai marcar esses conflitos sob o controle dessa região. Definitivamente nós vamos ver que essa questão será resolvida no Tratado de Santo Ildefonso, onde os portugueses entregam a colônia de Sacramento para a Espanha, definitivamente, e a parte leste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Este tratado cede Sacramento e Sete Povos Mexicanos para a Espanha. Isso depois de ocorrer uma violenta invasão, né, argentina ao Brasil. E aí nós vamos ver que os conflitos nessa região vão se resolver através desses tratados. Né? Então, o Tratado de Santo Ildefonso é aquele que tenta resolver a questão da guerra guaranítica, né, entre os colonos brasileiros, portugueses, e os colonos argentinos, que são espanhóis. Encerrando a questão dos tratados de limites, nós vamos ver que o Brasil vai ganhar a atual conformação, vai ficar faltando essa região do Acre, que vai pertencer ao Brasil apenas no Brasil Império, quando o Barão do Rio Branco vai resolver essa questão. Lá nós vamos falar quando falarmos disso. Mas o Brasil vai ganhar as dimensões continentais através do Tratado de Badajoz, em 1801, que vai consolidar a ocupação efetiva do Brasil na parte do atual oeste do sul rio-grandense. Essa região aqui, né, do oeste sul rio-grandense, vai passar definitivamente a pertencer ao Brasil pelo Tratado de Badajoz. Bom, esses tratados vão mostrar que no início do século XIX, isso é bem esclarecer, dessa forma que a gente tem que ver, o Brasil ganha, né, as dimensões continentais e o seu formato bem parecido com o formato atual. Agora, tratando da questão da expansão territorial ainda, mas não através dos tratados de limites, né, nós vamos ver que no século XVII vai ocorrer um evento na Europa chamado de União Ibérica. O trono português fica sem um sucessor, os monarcas se envolvem numa guerra na Europa e não tem sucessor. Quem vai reivindicar o trono português será Filipe, o rei da Espanha. E aí
ele vai unificar os reinos na Península Ibérica, o reino espanhol e o reino português. Dessa forma, não há mais nenhuma necessidade de existir o Tratado de Tordesilhas. Agora tudo pertence à Espanha. E aí, isso vai incentivar uma série de movimentos na expansão territorial no século XVII e no século XVIII, chamado de entradas e bandeiras. As entradas são expedições patrocinadas pelo governo colonial. Quem administrava aqui a colônia patrocinava essa expedição, né? E elas, por ser do governo colonial, respeitam os limites do Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras são organizadas por particulares, sobretudo da região onde atualmente fica o estado de São Paulo, devido à presença de holandeses no nordeste do Brasil, a economia canavieira no sudeste desaba. Os paulistas começam a mergulhar numa miséria muito grande e eles buscam, então, alternativas. Uma das alternativas que se apresentam para eles é que, quando os holandeses vão embora, eles levam todos os seus trabalhadores escravizados da economia canavieira. E aí, os donos de engenho no Nordeste precisam de mais trabalhadores escravizados, então os paulistas encontram uma solução que é buscar novamente escravizar os indígenas. Então, esses paulistas, né, criam essas bandeiras, são organizações particulares e não respeitam, eles não estão subordinados ao governo, não respeitam a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, reafirmando, nós vamos ver que as bandeiras avançam sem se importar com a linha do Tratado de Tordesilhas, tem um papel fundamental na expansão territorial do Brasil, além do Tratado de Tordesilhas, e os principais modelos são as monções, as apresadoras, as de sertanismo de contrato e as prospectoras. Monções são bandeiras de comércio, né, que utilizam as vias fluviais, os rios. As apresadoras são bandeiras que capturam índios, buscam capturar índios para poder vender como mão de obra escrava para o Nordeste. Eles vão encontrar um empecilho que serão jesuítas. Então nós vamos ver que os bandeirantes vão ter muitos choques com os jesuítas. As de sertanismo de contrato, eles são contratados para defender tribos, enfrentar, tribos hostis ou os quilombos, arrasar com os quilombos. Os quilombos são aqueles acampamentos que abrigam os escravizados que são fugitivos. E por último, os prospectores que visam achar metais preciosos. Essas prospectoras que vão prosperar mais, porque vão acabar esbarrando com o ouro da região das Minas e a região do Mato Grosso e de Goiás. E aí, ao longo do século XVII e parte do século XVIII, o Brasil se expande o território através dessas bandeiras. Tá bom? Os fatores da expansão na região amazônica, as missões jesuíticas e a busca das drogas do sertão seria uma alternativa para superar a crise econômica que Portugal está passando, e seria um comércio alternativo. A pecuária no Nordeste, né, do sertão até o sul, nós vamos ver a vacaria, chamado mar. O gado não pode conviver com a cana, porque ele come a cana e o gado é criado solto. Então ele começa a ser afastado naturalmente dessa região em direção ao sul. E a oeste, as bandeiras e o comércio na colônia mineradora. Ok? Esse é o processo. Né? E aí nós vamos ver que em 1680 começa aquela disputa que nós vimos ainda há pouco sobre a questão da colônia de Sacramento ao sul, entre esses criadores de gado e ao oeste, os bandeirantes que ocupam essa região. Naturalmente, a gente vai ver que o Brasil era dividido em litoral e o sertão. Os portugueses não avançavam para o interior
até por uma questão de segurança, né, da ocupação. Então, entre os séculos XVII e XVIII, os chamados luso-brasileiros, isso aqui é interessante, porque ninguém diz eu sou só brasileiro, todos são portugueses no Brasil. Por isso, esses luso-brasileiros vão ultrapassando esses limites da linha do Tratado de Tordesilhas. Seja com a atividade da bandeira, das bandeiras, com a pecuária, a mineração, nós vamos ver que se avança aos poucos além da linha do Tratado de Tordesilhas, que já tinha perdido o sentido com a União Ibérica. E o Brasil começa, então, novas economias, novos modelos econômicos que não só mais aquele agrário exportador. Bom, resumindo, nós vamos ver que a linha do Tratado de Tordesilhas até o século XVIII vai deixar de existir. Porque o novo modelo geográfico vai surgir a partir dos tratados de limite e do modelo de expansão das bandeiras, das entradas e das bandeiras. Esse novo Brasil de dimensões continentais também vai produzir novos modelos econômicos, novos modelos produtivos. Por exemplo, aqui nós temos um resumo, os jesuítas no norte do Brasil vão gerar um mercado de produção das drogas do sertão. No nosso nordeste nós vamos ter o açúcar e a pecuária na região mais ao sul, na divisa entre a Bahia, Minas Gerais, essa região por aí. No Sudeste, nós vamos ver que a mineração, vai surgir a mineração e vão ser as principais rotas das bandeiras para a busca, para se passar o limite da linha de Tordesilhas e se buscar essas áreas mineradoras. E, finalmente, no Sul, os jesuítas, né, e a pecuária vão fazer a ocupação definitiva. O Brasil ganha essas dimensões continentais, o Brasil ganha digamos assim, uma expressão vulgar até, ganha a cara que tem hoje. Né? O formato geográfico do Brasil é, então, estabelecido a partir desse século XVIII, ficando apenas a questão do Acre para ser decidida no século XIX.